queridos, é muito bom estar com você aqui mais esta noite, esse momento de reflexão da palavra de Deus, porque à medida que nós estudamos a Bíblia, meditamos na Escritura, nós vamos crescendo cada vez mais e mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este nosso horário aqui, se Deus permitir, vamos prosseguindo com ele, né? Porque eu creio que tem muitos servos de Deus que estão conosco aqui neste horário. Alguns nesta hora já estão dormindo, mas outros estão realmente aí de prontidão na presença do Senhor. E nós pedimos que você ore por nós, tá? Ore pelo trabalho que estamos realizando. E também esta live, ela vai estar no YouTube. E gostaríamos que você fizesse a sua inscrição no YouTube, desse aquele like lá para que outras pessoas possam também ouvir a mensagem da palavra de Deus. Você sabe que o YouTube também trabalha dessa forma, né? Então, quanto mais pessoas assistem, mais possibilidade nós temos de chegar mais distante com a mensagem do Evangelho. Então, vamos prosseguir. E nesta oportunidade, estaremos aqui em Lucas 14. Lucas 14. E dentro das nossas parábolas preciosas, nós vamos falar hoje sobre a decisão é sua. A decisão é sua. É você quem decide. Que decisão é esta que nós estamos tratando aqui nesta hora? Então vamos, a partir do versículo 25 do Evangelho de Lucas, onde está escrito aqui o seguinte: ora, ia com ele uma grande multidão. Jesus, na realidade, ele tinha uma multidão que lhe acompanhava. Mas você sabe que o Senhor Jesus Cristo, ele sabia perfeitamente que ele já tinha declarado que são muitos chamados, são poucos escolhidos, são muitos que seguem, como ele mesmo falou, que vocês seguem pela comida que perece e não pela que subsiste para sempre. Então, não existe aquelas pessoas que seguem a Cristo por curiosidade, existe aqueles que seguem a Jesus porque acham que ele é a sua caixa forte, mas existe aqueles que seguem a Jesus Cristo com um bom coração, com uma boa consciência. Então aqui vai ele com aquela grande multidão. E neste momento, ele voltando-se, disse-lhe: preste atenção, querido irmão, porque o que nós vamos falar aqui agora, nessa parábola que Jesus Cristo ele está falando aqui, nós encontramos, na realidade, uma pregação muito fora do contexto daquilo que é a palavra de Deus. Muitas pessoas, na hora do apelo para que o pecador venha à frente e aceite Jesus como seu salvador pessoal, essas pessoas oferecem mundos e fundos para a pessoa na hora do convite, né? Olha, venha aqui à frente que o Senhor vai resolver todos os seus problemas. Venha aqui à frente que o Senhor vai acabar com os seus dramas familiares. Venha aqui à frente que o Senhor vai resolver os seus problemas econômicos e financeiros. Enfim, oferecem tanta coisas. Venha aqui à frente porque você vai desfrutar agora o que é um mundo de paz da presença do Senhor. Venha aqui à frente agora porque as coisas daqui para frente serão diferentes para você. Irmãos queridos, isso não está na Bíblia. Isto não é bíblico. Então observe aqui, nesse instante, voltando-se-lhe, disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, mulher e filho, irmão e irmã, aquilo que existe de melhor para a sua vida, que é a sua família, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Pessoas que colocam qualquer coisa na frente
do amor e da dedicação que deve existir a Deus. E a pessoa de Jesus Cristo, diz ele que essa pessoa não pode ser seu discípulo, né? Não pode ser meu discípulo, disse aqui o Senhor. Por quê? Porque o discípulo de Jesus, ele tem que estar disposto a renunciar todo o padrão de vida que ele tem, justamente para, de coração, de alma e espírito, lançar-se justamente aos cuidados do Senhor, não é? E muitas pessoas, na realidade, elas começam muito bem, mas depois elas olham para trás. O Senhor está falando aqui justamente sobre uma das coisas mais importantes que nós temos na vida, que é a nossa família, né? Justamente o pai, a mãe, o filho, a filha, a esposa, seus parentes e até a sua própria vida, O Senhor está dizendo aqui nesse momento, se o seu amor a essas coisas que você tanto estima superar o amor que você deve ter por mim, você não pode ser meu discípulo. Não pode. Porque diz ele que ainda também a sua própria vida, o seu próprio padrão, o seu próprio sistema, a sua própria vontade, diz ele aqui, se você não abandonar isso, você não pode ser seu discípulo. E quando nós observamos aqui ainda, irmãos queridos, no versículo 27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. E não levar a sua cruz. Veja bem, algumas pessoas, elas às vezes declaram que o fulano de tal é uma cruz que ele tem que carregar, porque a minha esposa é a minha cruz, porque o meu marido é a cruz que eu tenho que carregar. É tanta tribulação com esse homem, com essa mulher, com essa família. Irmão querido, não se trata de nada disso. Aqui se trata de levar a sua própria cruz, tá? Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, ou seja, esta vida de renúncia, da sua vontade, do seu eu, do seu egocentrismo, justamente, muitas pessoas quando pensam em servir a Jesus ou seguir ao Senhor e pensam no padrão que ela tem que deslocar da sua vida, que tem que deixar, aquilo para essa pessoa, na realidade, é uma tortura. O versículo 28, aqui o Senhor Jesus diz, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Hein? Então preste atenção que o Senhor Jesus está falando aqui. Que quando você vai construir uma torre, construir uma casa, construir um prédio, um edifício, um empreendimento, o que acontece? Qual de vós quer edificar uma torre não se assenta primeiro e faz as contas dos gastos? Para ver se tem com que acabar. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, tá? Dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. O que é que Jesus Cristo ele está falando aqui, hein? O que é que ele está querendo de mim, de você aqui nesse momento? Ou seja, que para você servir a Jesus e depois não ter que voltar atrás, ele manda que você avalie com muito carinho, tá? O que você vai ter que afastar da sua vida, avaliar as perdas que você vai ter antes de tomar uma decisão ao lado dele. Por quê?
A vida com Cristo exige renúncia. Renúncia de padrões, renúncia de pecado, renúncia de valores, renúncia de muitas coisas. Eu me recordo que no dia que eu fui a uma igreja assistir a um culto, e quando chegou na hora do apelo, que estava sendo feito aquele convite para os pecadores, e a pessoa que estava fazendo o apelo naquele momento estendia o dedo assim para frente: você que está aqui, que veio aqui esta noite, Jesus te ama, vem aqui à frente agora. Aquele me apontava no meu nariz, eu estava no meio do auditório de uma igreja com mais de 2.000 pessoas, né? E naquele momento, quando aquele homem fazia aquele apelo para as pessoas ir à frente, naquele instante passou pela minha memória uma fita do que eu iria ter que renunciar para poder ser crente. Olha, eu tinha 24 anos de idade, funcionário federal, ganhando bem, solteiro, ia para onde queria e fazia o que bem entendia com a minha vida. E de repente começou a passar na minha memória, na minha mente, uma fita de coisas que eu iria ter que renunciar. E agora? E aqueles encontros, e aquelas farras, e aquelas festas, e aquelas amizades, e aquilo foi passando na minha memória. Era como o Senhor estivesse dizendo para mim nesse momento: avalie direitinho, faça os cálculos, para que você depois não venha se decepcionar e ter que retroceder, porque aquele que retrocede, a minha alma nele não tem prazer, não tem contentamento. Então, pense bem naquilo que você tem de precioso na sua vida, porque você vai ter que mudar de padrão de vida, né? O que é que vão dizer os seus colegas, suas amizades, que você agora mudou, que você agora é Bíblia, você agora é o aleluia, você agora é isso, aquilo, outro. Irmão, Jesus está mandando você avaliar isto com muito carinho. Ele está pedindo para você avaliar com muito respeito antes de tomar a sua decisão, para que depois você não venha envergonhar a igreja, envergonhar o evangelho, envergonhar a sua própria vida. Está entendendo? Eu trabalhei com um cidadão que ele foi crente 18 anos. Ele e a sua esposa eram cristãs. E lá pelos momentos da sua vida, aqueles dois decidiram abandonar a igreja, renunciar a Cristo, e chegavam a dizer: eu gastei 18 anos da minha vida sendo crente, e o que foi que eu ganhei com isso até agora? Aquele cidadão tinha entrado na igreja para usufruir lucro, posição, outra coisa mais, e quando ele viu que não era aquilo, então o elemento retrocede, ele volta atrás. É justamente isso que o Senhor está pedindo para você. Faça os cálculos antes de construir a torre. Faça os cálculos antes de tomar essa decisão. Esses dias me chegou no meu WhatsApp aqui uma notícia de que um pastor muito conhecido no Brasil, aquele homem já pregou, já fundou trabalho, fundou igrejas, enfim, ganhou tantas almas para Cristo, e de repente aquele homem simplesmente naufragou na fé, começou a falar mal dos crentes, falar mal da igreja, falar mal do sistema religioso brasileiro. Então, irmão querido, diz a Bíblia: pense antes, para que você não venha ser uma vergonha e envergonhar o evangelho. É preciso que você tenha realmente cuidado com isto, né? O evangelista Lucas, do capítulo 15, versículo 7, ele diz aqui que eu digo-vos que haverá mais alegria no céu quando um pecador se arrepende,
Um pecador se arrepende sinceramente. Tá? Mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vocês estão observando aqui? O Senhor Jesus Cristo, não, quem gosta de quantidade são pastores, mas quem gosta de qualidade é justamente o Senhor Jesus Cristo. Ele não conta com quantidade, ele conta com qualidade. Está entendendo? E é justamente isso. Diga-vos que haverá mais. É festa no céu quando uma pessoa ela se arrepende. Em Lucas, capítulo 9, versículo 62, Jesus disse: ninguém que lança mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Pense bem, calcule no que você vai fazer ou no que você está fazendo. Filipenses capítulo 2, 7, 8 fala: mas o Senhor Jesus Cristo ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhança aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Fazer a vontade de Deus requer renúncia. Jesus renunciou à glória que ele vivia. A glória onde ele estava, ele veio aqui, justamente nesse mundo. Não houve nele arrependimento, mas ele esvaziou-se, tomando a forma de servo. Pense bem, antes de tomar a sua decisão. Na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículos 12 a 18, nós vamos ver aqui, guarde esse versículo aí, porque voltaremos logo em seguida até ele, porque nós temos aqui nesse momento o que o Senhor Jesus está pedindo, né? Aquele que pretende edificar uma torre, se assenta primeiro, faz os cálculos, verifique se é isso que você quer, para não começar e depois retroceder. A vida espiritual é desta forma. Antes de você tomar uma decisão, pense bem, tá? Pense bem. Porque agora você vai verificar o que acontece aqui para frente. Para que não se escarneça dele. No versículo 30, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Voltou atrás. Diz aqui o versículo 31. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Tá? Assim, pois, qualquer que de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Olha aqui. Olha que parábola que o Senhor está nos falando aqui nesse momento. Tá? Digamos que você está indo para uma guerra. Você é um general, vai ir para a guerra batalhar. E quando você está indo para a guerra, você tem notícia de que o outro lado, ele tem um batalhão de 20.000, o dobro daquilo que você tem, tá? Pense bem, você vai encarar? Ou você vai mandar uma comissão para um tratado de paz para evitar a sua derrota, porque vai ser grande, hein? Irmão querido, qual é a lição que Jesus está querendo nos informar aqui nesse momento? Que batalha é esta? Que luta é esta? O Senhor, ele nada mais, nada menos, ele está declarando que a vida espiritual é um campo de batalha diária. É uma luta constante que você tem do princípio ao fim da sua existência. Aqui, na carta aos Efésios, no capítulo 6, preste atenção, versículos 12 até o 18, declara o seguinte:
Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares espirituais ou nos lugares celestiais. Você está entendendo aqui a palavra de Deus falando? Meu filho, quando você veste a vestimenta de um soldado de Cristo, você acaba de entrar num campo de luta, de batalha contra hostes espirituais que virão de tudo quanto é lado, para querer te destruir, para querer te acabar com tentações, com grandeza, com outras coisas mais. O que ocorre é que quando você olha para a sua força, o que você tem, o que você possui, e que você começa a pensar, o adversário é poderoso. Lutar contra o diabo não é fácil. A sua potestade, ela é imensa, ela é grandiosa. Será que eu vou ter que realmente encarar isto? Vou em frente? Ou paro logo por aqui, antes de tomar a decisão e de me confrontar com ele? Irmão querido, é justamente isso que o Senhor Jesus fala aqui para mim e para você. Que a vida espiritual não é um mar de rosas. Não é tudo a tempo e a hora. Não é uma vida que você senta numa poltrona e fica simplesmente dando glória a Deus e aleluia, tudo muito bem. Não, não. O diabo, ele vem com as suas forças ocultas, ele vem com as suas propostas imbecis, ele vem com os seus ataques das setas malignas, ele vem. Isto Jesus está demonstrando que a vida espiritual, ela na realidade é uma guerra, é uma batalha. E diz aqui ainda na carta aos Efésios: estai, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que é que o Senhor Jesus está falando aqui, irmão querido? É justamente isso que está escrito, que você, quando aceita Jesus, você entra num campo de batalha, é uma luta, não é um mar de rosa. Quem está oferecendo para você tranquilidade e paz, se vier aceitar Jesus, está mentindo. Porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, tereis tribulações. Agora, o que é reconfortante é que ele declara para mim e para você: mas tende bom ânimo, eu venci, eu venci. E quando você olha para a vida de Jesus Cristo, você pode observar que do princípio ao fim foi uma vida de luta, de batalha contra pessoas que estavam no seu meio, mas eram traidores, eram pessoas que queriam armar ciladas para ele, enfim, levaram ele ao Gólgota, levaram ele à crucificação e à morte, e morte de cruz. Agora, eu não estou aqui para te desanimar, porque também a Bíblia Sagrada nos mostra o outro lado. Conforme nós observamos quando o apóstolo São Paulo, o homem que mais teve luta, era adversário, era luta por fora, lutas por dentro, eram falsos obreiros, falsos amigos, falsas pessoas, lançado na prisão, açoitado. Isto é vida espiritual. O Senhor está mandando você medir primeiro isso antes de tomar uma decisão. Agora, depois que você decide, você vai ver uma coisa: a luta vem, mas ele declara que eu não vos deixarei só, eu enviarei o Consolador para que esteja convosco, né?
Então, nós observamos, na realidade, que a vida espiritual realmente tem esse sentido. Esse propósito é uma guerra. Agora, diz aqui a Bíblia, faça as pazes antes de querer ir, porque se você for, você vai entrar na luta. E batalha é batalha. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Por quê? Justamente porque Jesus está mostrando aqui que não é brincadeira. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz cada dia. Ou seja, renuncie o seu padrão cada dia. É uma vida de renúncia. Não é de apogeu, não. Porque você vê aquele pastor que lutou a vida inteira pregando o evangelho. Hoje, ele tem um carrinho, ele tem uma casa, e você fica dizendo, olha, ser pastor é coisa boa. Vai passar por onde ele passou, para chegar aonde ele chegou. Agora, o triste disso tudo, não é simplesmente você entrar na batalha, é você retroceder, é você recuar, é você voltar. Isso é mais triste do que entrar na luta. O versículo 34, ele nos mostra, bom é o sal. Bom é o sal. Você sabe que o sal é um dos condimentos que não pode faltar numa cozinha? Numa cozinha pode faltar qualquer coisa, pode faltar alho, faltar cebola, faltar um condimento, mas se você fizer um arroz insosso sem sal, um feijão sem sal, uma carne sem sal, todo mundo sente logo. Você não sente que falta um alho, que falta uma cebola, mas se faltar o sal, todo mundo sente logo na hora. Então, bom é o sal. Bom é aquele crente que é o sal da terra. Aquele que por onde ele passa, ele evita a putrefação, ele evita a decomposição, ele evita a imoralidade, ele evita a destruição do ambiente em que ele está. Mas, se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que nota triste é esta. Se o sal degenerar, se o sal ele perder o sabor. Lá no escritório onde eu trabalhei, existia ali uma fábrica de sorvete, sorvete de palito, sorvete de massa. E você sabe que para você fazer um sorvete de massa, ele não pode parar de movimentar-se enquanto está sendo preparado. Só que para aquele sorvete chegar no ponto em que o fabricante quer, ele tem que colocar aquele sal grosso na água, fazer aquela salmoura bem forte, porque aquilo ajuda a manter a água congelada sem petrificar ou formar pedra de gelo. O sal não permite, não deixa que a água, por mais que esteja gelada, ela venha a congelar ou virar pedra de gelo. Acontece que o fabricante ele usa aquele sal até que chega a hora em que ele perde o sabor, ele deixa de salgar. Então ele para a máquina e tira aquele sal que já perdeu o sabor, e aquilo é jogado no lixo, não serve para adubar a terra, não serve, só serve para ser lançado fora, e diz a Bíblia, e ser pisado pelos homens. É isto que Jesus Cristo ele quer evitar que aconteça com você. Ou seja, ao tomar uma decisão,
tome a sua decisão consciente de que você vai estar ao lado de Jesus, custe o que custar, do princípio ao fim da sua vida. Porque a vida espiritual, ela não dá férias, não. Aquele que colocou a mão ao arado e começa a olhar para trás e vê o que tem pela frente, ele desiste. Então, meu amado irmão, se você lançou a mão ao arado, não olhe para trás, não olhe para aquela sua vida pregressa, não olhe para aquela sua vida que você tinha antigamente, não olhe para os prazeres carnais que você possuía outrora, porque a tendência é olhar para trás. E se olhar para trás, infelizmente, aquele que coloca a mão arado e ora para trás, não é digno de ser chamado seu discípulo, não é digno de estar do lado de Cristo, não, porque vai ser uma vergonha muito grande para uma pessoa que às vezes está lá no apogeu da vida espiritual, é um instrumento na mão de Deus e de repente cai. E para cair, existe apenas uma coisa que é necessário: é estar em pé. Então, quem está em pé, ore para que não caia. Olhe, cuidado. Não fique olhando para aquele irmão que caiu, que foi um desastre tremendo. Não. O que o Senhor está mandando você fazer é justamente tomar a sua cruz diariamente, renunciando a tudo e seguindo a Ele, tá? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lança-no fora. E aqui o Senhor está falando aqui para mim e para você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não está dizendo aqui quem tem orelha, não, é quem tem a audição espiritual para ouvir, ouça, ouça. E você vai ouvir essa expressão 7 vezes nas 7 cartas que estão no Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o que o Espírito diz à igreja, ouça. É justamente ouvir esta voz de Deus que nos adverte, que nos alerta, porque Ele não tem prazer na morte de um ímpio e nem tem prazer na vida daquele que retrocede. Aquele que retrocede, a minha alma nele não tem prazer. Portanto, esta palavra, irmão querido, não é para aquela pessoa que ainda vai tomar sua decisão, deixa lá. Mas você que já decidiu, está ao lado de Cristo, então pegue a mão ao arado e siga em frente, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Mesmo sabendo que estava indo para a morte, ele não voltou atrás. Paulo, sabendo que ia ser sacrificado, não olhou para trás. Os discípulos que seguiram Jesus não olharam para trás. Estevão estava ali sendo martirizado, apedrejado, mas olhava para frente e ele viu o Senhor assentado. É isto que o Senhor quer de mim e de você. Olhe para ele. Olhe para esses exemplos desses heróis. Olhe para o Moisés, que ele decidiu na vida de não ser chamado de filho da filha de Faraó, mas preferiu ser vituperado no meio do povo de Deus. Olhe para os grandes homens da história que abandonaram tudo na vida, como Abraão, Isaac e Jacó. Sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. E estes homens foram e nunca voltaram atrás. Irmão querido, põe a mão ao arado, toma a tua cruz diariamente e vamos seguir a Jesus. Aquele que disse que vem, virá e não tardará. Ele está voltando com poder e glória e ele vai levar um povo fiel que está lhe aguardando aqui atrás da porta, que na hora que ele bater, você já esteja lá para abrir a porta e participar da ceia que ele vai servir. Amado Deus e Pai Celestial, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado pelos meus irmãos que estão nesse momento ouvindo esta palavra, esta mensagem, Senhor. Fortalece a fé de cada um e que nós possamos olhar para frente, olhar para o Calvário, olhar para Jesus, este atleta que de tudo se absteve para alcançar o prêmio.
que nós possamos ser este atleta, Pai Celestial. Ajuda meu irmão, fortalece a sua fé e que ele possa caminhar triunfante em direção à glória eterna, no nome de Jesus Cristo. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém.